Olá, mulheres viajantes corajosas, bem-vindas de volta à Wonder Woman, na segunda temporada do meu podcast, que visa inspirar você a explorar o mundo enquanto explora a si mesma. Esse é um espaço para a gente conversar sobre as nossas viagens, mais do que externas, internas, os nossos processos enquanto viajantes, enquanto mulheres. E eu tô de volta, estava animada, estava ansiosa para voltar com o podcast, com a segunda temporada. Estou falando com vocês diretamente de Ubud, que é uma cidade aqui da ilha de Bali, na Indonésia. Eu vou contar para vocês hoje desse balanço, desses 4 meses viajando pelo Sudeste Asiático e por que eu estou indo embora. É justamente sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje, né? Sobre o porquê eu não consigo viver na estrada mais do que esse período de tempo. 4 meses é mesmo o meu limite. De repente, até 3 eu acho que seria o mais ideal para mim. 4 talvez tenha passado um pouquinho mais do que eu consigo manejar, do que eu consigo administrar na estrada. Então, é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje, sobre nomadismo digital, sobre por que essa vida não é para mim. Quero explicar para vocês os bastidores dessa vida, baseada na minha experiência como uma mulher viajante solo, tá bom? É a minha experiência, talvez a sua seja diferente. Eu quero só compartilhar o que eu senti durante esses 4 meses e que talvez possa ser útil de alguma forma para você também, certo? Então, vamos do começo. Bom, eu saí de Lisboa, em Portugal, no dia 16 de novembro do ano passado. Se você ainda não sabe, Lisboa é o meu lar. Eu moro lá já há quase 9 anos. E saí de lá para essa viagem na intenção de mergulhar mais fundo no desconhecido, talvez testar um outro estilo de vida para mim. Estava aberta às novas possibilidades que essa viagem me traria. Tinha acabado de passar por um término. O dono do apartamento que eu morava em Lisboa pediu a casa porque ele ia vender. Então estava tudo contribuindo para eu, sabe, explorar uma nova vida. Sabe aqueles momentos que a vida pede mudança? Então eu estava assim, cara, tudo bem, eu vou entregar meu apartamento, não tem nada que me prenda muito mais aqui. E aí, vou explorar esse novo mundo, vou tentar entrar um pouco nessa vida de nômade digital, porque eu também tinha esse sonho atrelado junto comigo de criar conteúdo de viagens desde muito tempo, há mais de 10 anos. Quando me formei em jornalismo, eu fiz minha tese em jornalismo de viagens, então eu tinha sempre essa vontade dentro de mim, mas quando eu comecei o Instagram, não é do jeito que é hoje, né? A criação de conteúdo não é do jeito que a gente vê agora. Então eu tinha um sonho, quando eu me formei, de ter um programa, talvez um programa no Multishow, sabe? Tipo Bruno De Luca, Didi Wagner, viajando pelo mundo. Então esse era o meu sonho de quando eu me formei em jornalismo. E aí, esse sonho ficou adormecido um pouco na caixinha quando eu mudei para Lisboa e resolvi resgatá-lo há pouco tempo atrás com esse meu projeto Wonder Woman e com a criação de conteúdo de viagens aqui para as redes sociais. E aí eu falei, bom, então eu vou tentar resgatar esse sonho, vou tentar ver se eu consigo virar de fato uma nômade digital, viajando e criando conteúdo das minhas viagens pela estrada durante um tempo indeterminado. Eu saí de Lisboa com a passagem de ida e não sabia quando ia voltar. Eu tinha em mente ficar viajando uns 3, 4 meses. Se eu curtisse muito esse estilo, talvez fazer base fixa em algum outro país. Enfim, estava aberta a todas as possibilidades. E assim foi, e assim parti de Lisboa em novembro de 2024. E minha primeira parada foi na Tailândia. Eu tinha um objetivo muito claro nessa minha viagem, que era fazer uma viagem conectada comigo mesma, com espiritualidade, queria aprender mais sobre o budismo, queria fazer minhas aventuras, porque eu sou uma mulher aventureira, então fiz um tour de moto na Tailândia pelo norte sozinha, pilotando pela mão inglesa pela primeira vez. Achei incrível, foram 600 quilômetros percorridos pelo norte da Tailândia, num percurso famoso que se chama Mai Hong Son Loop. Se você gosta de moto, eu aconselho super esse rolê. Depois, eu não satisfeita, adrenalina quicando lá em cima, eu falei, eu vou continuar. Fui pro Laos. No Laos, eu me desafiei na maior aventura da minha vida. Aquela foi muita loucura, gente. Foram 1.400 quilômetros viajando por 2 semanas no norte do Laos. Mas o Laos, assim, é um dos países mais pobres da Ásia.
Então, em termos de infraestrutura, é quase zero. Então, assim, as estradas eram quase inexistentes. E eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo ali, para falar muito a verdade com vocês. Mas deu tudo certo. Foi só uma queda. Foi meu batismo. Foi a primeira vez pegando uma moto manual e fazendo esse tipo de tour. Então, assim, eu tô muito feliz com as minhas conquistas nesse sentido até aqui, porque isso só agrega pra gente, né? Isso só dá mais força e mais confiança. E no Camboja, eu fui professora de inglês pela primeira vez, eu fiz meu primeiro voluntariado, achei incrível essa experiência. Até então, nunca tinha feito e estava esperando o momento certo. E no Camboja apareceu essa oportunidade. Fiquei uma semana numa vilazinha ensinando inglês para crianças, adolescentes. Foi uma experiência muito especial, que eu também recomendo você a fazer. O voluntariado é uma maneira muito linda de você viajar, de se conectar com as pessoas locais, de aprender e de agregar. É muito incrível mesmo. E aí, do Camboja, meu plano era ir para o Vietnã e fazer o meu último tour de moto na famosa Rajan Loop, que é um outro tour bem conhecido pelos viajantes, também no norte do Vietnã, depois de Hanoi, que parece ter paisagens assim deslumbrantes. Mas quando eu cheguei em Ho Chi Minh, que fica no sul do Vietnã, isso já tinha dado os meus 3 meses de viagem. Eu cheguei em Ho Chi Minh e alguma coisa começou a acontecer dentro de mim, assim, um desgaste muito grande, físico e mental. O meu corpo pedindo para eu parar, a minha cabeça também. E aí, o meu plano, que era pegar uma moto do sul até o norte do Vietnã, eu resolvi não concretizar, porque não era isso que meu corpo, que minha intuição estava pedindo para eu fazer. Ao invés disso, eu senti um chamado para vir aqui para a Indonésia, onde eu estou agora e onde eu estou terminando essa minha viagem. E foi a melhor decisão, porque aqui eu pude descansar a minha mente, o meu corpo e o meu espírito. É um lugar maravilhoso para fazer isso. Bom, durante esses 4 meses na estrada, foi interessante para mim perceber como o meu corpo, a minha cabeça, a minha motivação e os meus planos foram mudando, né, de acordo com os meus dias na estrada. Eu percebi que esse estilo que eu estava pensando que eu pudesse ter do nomadismo digital, de viver na estrada criando conteúdo, não é para mim. E eu testei. Eu testei e eu agora vou dizer para vocês os pontos principais que me fizeram chegar a essa conclusão. Quando eu comecei a viajar, né, o primeiro mês na Tailândia, é tudo muito incrível, assim, você está preparada para ficar em movimento, para testar novas comidas, para conhecer gente nova, para fazer tour, para fazer isso, para fazer aquilo. Você está com energia, você está com disposição, né? Afinal de contas, viajar é muito bom. Então você está ali dando tudo de si, você está animado, você está feliz de estar viajando. Enfim, só que quando a gente viaja, assim, sem muitos planos, com os planos em aberto, por um lado é muito bom, porque você tem a flexibilidade de fazer o que bem entender conforme os dias vão passando, conforme as pessoas que você vai conhecendo. Seus planos podem mudar, e isso é muito bom, é uma liberdade incrível. Por outro lado, o gasto de energia mental e física que você tem para analisar para onde ir, os processos burocráticos de cada país, o que você precisa, de quanto dinheiro você precisa, conversão da moeda, faz check-in, desfaz check-in, faz mala, desfaz mala. Esse processo parece que é detalhe bobo, mas no acumular do tempo na estrada, isso desgasta a gente de uma forma que não é brincadeira. Especialmente se você estiver sozinha, como é o meu caso, né? Quando você está sozinho, toda tomada de decisão é por sua conta e risco, sabe? Isso, tipo assim, ao mesmo tempo que é bom, é muito ruim. É muito ruim você ter que ficar tomando toda e qualquer decisão sozinha. É claro que você pode pedir um conselho ali para um amigo, para uma pessoa que você conhece e tal, mas tudo depende de você. E isso é muito desgastante. Chega um momento que fala assim, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero que alguém resolva isso para mim. Eu quero ficar aqui, eu quero dormir, eu não quero pensar no que eu tenho que fazer amanhã. Amanhã, 11 horas, tem que sair daqui, porque é o check-out. Eu tenho que procurar outra acomodação, ou então eu tenho que pegar o ônibus, ou então eu tenho que pegar o avião. Aí o visto, e a burocracia, e eu não sei o quê. Gente, isso com o passar do tempo
te dá realmente um desgaste, assim, é uma exaustão que vai te dando no corpo e na cabeça, que faz muita diferença para o seu processo na estrada. Então, a vida em movimento, o cansaço físico e mental, ele é real. E por mais que você pare num lugar só e fique um mês ou 2 meses, vem aí uma outra coisa para mim que é a questão dos meus rituais, a questão da produtividade. Assim, eu não consigo, para mim é muito difícil você estar em constante movimento, por mais que você fique num lugar por mais tempo, como é o caso de ficar um mês ou 2 meses num país, mas aquele lugar, seu lugar sagrado, aonde você cria, aonde você produz o seu café, o seu sofazinho, a sua mesa, eles não são os mesmos, eles vão mudando. Então, você muda de café, aí tem a música daquele café que você não gosta, você não pode. Às vezes você pode até pedir para baixar, mas, pô, né, não é o seu espaço. Ou então a música, você não gosta daquela música, aquela música te afeta, você quer silêncio, você não tem, e você não vai conseguir ter, a não ser que você fique num lugar, numa acomodação só para você, né? Que aí também encarece a viagem quando você viaja sozinha, como é o meu caso. Então, eu não podia me dar o luxo de sempre estar ficando em um apartamento. Quer dizer, eu não peguei apartamento em nenhum momento durante essa viagem. Eu não peguei um Airbnb em nenhum momento, porque eu estava viajando sozinha. Os únicos momentos que eu fiquei mais individual, assim, foi quando eu conheci uma amiga, a Ingrid, e a gente dividia, quando a gente se encontrava, a gente pegava um quarto juntas e eu tinha um momento mais de paz. Mas, assim, de resto, eu fiquei mais em hostel. Então, em hostel, você está sempre convivendo com pessoas, você divide o quarto com pessoas, você divide as áreas em comuns com pessoas, o café com pessoas. Então, isso para mim me afetou muito, assim. Eu sou uma pessoa muito sensível a estímulos, então barulho, eu preciso focar, eu preciso de silêncio para pensar, para escrever. Eu escrevo, eu produzo conteúdo, eu preciso de silêncio, eu não funciono com muito barulho ao meu redor. Música, não dá para mim, porque a música me leva para um outro mundo, eu não consigo focar no que eu tenho que focar. Pessoas conversando, pessoas rindo, pessoas, enfim, é um. É assim, isso para mim foi uma das coisas que eu mais entendi que eu preciso. Eu preciso estar no meu espaço silencioso, nos meus rituais, naquele quarto, naquele silêncio, com aquela luz, com aquele som ambiente que eu vou escolher para mim, com aquele incenso, com o cheiro do meu café, com o meu computador na minha frente, respirar e produzir. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu percebi que essa vida na estrada, ela podia até dar certo se eu estivesse num lugar fixo só por mais tempo, no meu cantinho, num cantinho para chamar de meu. Mas aí, mesmo que eu tivesse esse lugar, vem o terceiro ponto, que é falta de comunidade. Esse, para mim, talvez seja o ponto mais crucial, o ponto chave do porquê, para mim, a vida nômade ela não funciona. Quanto mais eu vou amadurecendo, quanto mais a idade chega para mim, mais eu vou percebendo e dando valor à comunidade, a pessoas, a relações sólidas. E aqui eu não falo de grandes grupos, você não precisa ter muitos amigos, é de você ter ali seus poucos e bons amigos, mas que você tem contato físico com eles, sabe? Eu estou solteira, então assim, estou falando de amizades, mas também estou à procura sim de uma parceria de vida. Se eu talvez estivesse num relacionamento agora com uma pessoa bacana e que a gente compartilhasse deste mesmo estilo de vida, talvez esse momento para mim teria vindo diferente, talvez eu conseguisse ficar na estrada por mais tempo com essa pessoa e a gente apoiando um ao outro nessa dinâmica. Só que não é o caso. Então, eu acho que isso afeta também este estilo de nomadismo digital para mim, no meu caso. Então, há estudos que comprovam, né, que comunidade é um dos fatores que mais afetam a sua saúde mental, a falta da comunidade. E existe até um estudo da Organização Mundial da Saúde que considera que a solidão tem um impacto prejudicial na saúde tão grave quanto fumar 15 cigarros por dia. E é verdade, né? Eu acho que isso a gente não precisa nem questionar muito. Se você já sentiu solidão, se você já se sentiu sozinho, não solitude,
né, que é diferente a solitude de solidão. A solitude é esse momento gostoso que a gente tem com a gente mesma, que a gente tem ao tomar um café sozinha, a jantar sozinha, a viajar sozinha. Eu tenho momentos de solitude, na maioria das vezes, viajando sozinha, mais do que solidão. Mas eu senti momento de solidão, sim. Nesse final, no Vietnã, alguma coisa aconteceu ali, eu fui jantar e aí eu vi um monte de amigos na mesa, rindo, conversando. Eu estava sozinha, aquilo começou a me gerar um desconforto interno e eu percebi que aquilo era um sinal de solidão. Então, quando eu percebi a solidão dentro de mim, o que geralmente eu faço? Eu acolho o sentimento, eu sinto, eu deixo ele bater e aí eu investigo. Falo, opa, isso aqui está acontecendo por quê? Ah, é porque eu preciso de comunidade, eu preciso de amigos por perto, eu preciso de ter um lugar para voltar. Eu amo viajar, amo estar aqui, amo, sou grata por estar aqui no Vietnã neste momento, vendo essas pessoas, comendo essa comida, mas eu não consigo ter uma vida na estrada sozinha. Eu preciso ter um lugar para voltar, eu preciso compartilhar essas minhas histórias com meus amigos numa mesa de jantar. Eu preciso encontrá-los, abraçá-los, passar um final de semana juntos. Cara, ter momentos em comunidade, sabe? Isso eu acho que é o fator principal para minha decisão de voltar, estar voltando agora para Lisboa. E porque lá eu tenho amigos, porque lá eu já criei minha comunidade, porque lá é onde eu sinto a minha casa. É claro que o Brasil também é minha casa e sempre vai ser. Eu volto todos os anos para ver a minha família amada, que eu amo muito em Minas Gerais. Isso é muito valioso e eu acho que isso a gente tem que dar muito valor. E à medida que eu amadureço, à medida que eu vou ficando mais velha, eu entendo que cara, a gente pode viajar o mundo, a gente pode ver paisagens lindas, a gente pode ter momentos incríveis, mas tem algo sobre as pessoas que é realmente o que faz aquilo valer a pena, sabe? Quanto mais eu viajo, mais eu entendo que são as experiências com as pessoas que você conhece que faz aquilo valer a pena. E não necessariamente você tem que estar com alguém conhecido, algum amigo, algum familiar. Não, você pode estar viajando sozinha. Só que se você pode estar no lugar mais lindo do mundo, se você não encontra pessoas ali nessa jornada para compartilhar aquilo com você ou para fazer daquele momento mais especial, é como se é você ver um quadro na parede. É bonito, mas aquilo não te marca profundamente, aquilo não faz a sua experiência transcender. Então, o que eu busco para mim neste momento é transcender as minhas experiências, é dar significado para elas, quando eu percebo que elas estão assim perdendo um pouco de significado, quando a viagem ela já não está agregando tanto para minha experiência pessoal e interna, aí eu acho que eu preciso voltar para casa, voltar para mim, ter meu lugar para pousar, para eu recarregar minhas energias, para eu colocar a minha vida em ordem, para voltar para minha rotina. A rotina é muito importante. E continuar voando mais longe. Eu acho que é isso que eu entendi sobre mim durante esses 4 meses. E aqui entra uma grande outra questão, que é criar conteúdo enquanto se viaja, né? Criar conteúdo sem parar na estrada. Ser uma criadora de conteúdo de viagens. Bom, essa era a minha ideia inicial e eu adoro todo esse processo. Eu adoro a criação de conteúdo, eu adoro pensar no script, pensar no conteúdo, editar, gravar, entrevistar. Eu adoro. Só que eu percebi que quando você depende disso para viver, ou seja, quando você depende da criação de conteúdo para crescer seu número de seguidores, para então alguém te notar, alguém começar a te patrocinar, e você realmente começar a ganhar dinheiro para sustentar suas viagens e sua vida com esse trabalho, é um processo bem complicado. É um processo bem complicado. É claro que nada vem fácil na vida, isso a gente já sabe. E com isso não é diferente. A criação de conteúdo, gente, ela não é diferente. É muito trabalho, é muito trabalho. Desde da concepção da ideia, a roteirização, a gravação, a edição, a pós-edição,
o post, o trabalho que isso dá, só quem faz vai me entender. E eu entendo essas pessoas. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu falei, cara, olha, a gente tem que dar muito valor para essas pessoas que criam conteúdo, porque o tempo que é gasto, a energia que é gasta para você fazer um vídeo de 1 minuto e meio, é assim, às vezes você fica ali uma semana só nesse processo inteiro para postar um vídeo de 1 minuto e meio ou mais. Você pode ficar até mais do que isso para conceptualizar um vídeo de 1 minuto e meio. E aí eu percebi também que esse processo de ter constância com criação de conteúdo de viagem, ele estava meio que matando a minha vontade de viajar, o prazer de viajar. Não a vontade, mas assim, tudo que eu olhava, para todo lugar que eu ia, para onde eu chegava, já vinha um script na minha cabeça daquilo, de como aquilo poderia virar um conteúdo, de como eu poderia monetizar aquele conteúdo, de como eu poderia performar naquele conteúdo. Então, já chegou essa hora para mim que eu falei, cara, isso está ficando um pouco too much para mim. Eu tô perdendo o senso da viagem, eu tô olhando para cada lugar como se fosse uma moeda de troca para o meu Instagram, para eu mostrar para aquelas pessoas que tem isso aqui, que é para fazer isso aqui, nananana. E é um processo que nunca acaba, porque você tem que, quando você entra nessa roda da criação de conteúdo, é um processo que você tem que ter constância. Se você quer crescer, é óbvio que tudo tem que ter constância. Eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que tem um preço a se pagar. E que esse preço, para mim, ele não me atrai. Eu não quero pagar esse preço. Mas também porque tem um outro detalhe que aqui é muito importante. Eu não dependo da criação de conteúdo para viver, né? Então, eu acho que isso também é um fator para quem quer começar a criar conteúdo que eu aconselho muito. Tenha uma outra fonte de renda que não dependa da sua criatividade, que não dependa do seu conteúdo para você pagar a sua vida, pagar as suas viagens. Porque isso pode ser tão desgastante, pode te adoecer mentalmente, de verdade. Essa busca por dinheiro através da criação de conteúdo, ela pode matar a sua criatividade, ela pode realmente minar a forma como você enxerga, a forma como você viaja, a forma como você interage com as pessoas, porque é tudo, vira tudo sobre aquilo. Tudo bem, tem pessoas que conseguem, são mestres nessa arte. Eu estou dizendo que, para mim, eu achei que não dava, mas por isso, porque eu tenho a tranquilidade de não depender da criação de conteúdo para sobreviver. Eu tenho meu negócio em Lisboa, que é da onde vem meu dinheiro para viajar. Se você ainda não sabe, eu sou proprietária de um tuk-tuk e a gente faz tours por Lisboa, e é daí que vem o meu dinheiro para viver, para viajar. Então, mesmo quando estou em viagem, tem alguém que trabalha para mim, então eu tenho uma renda passiva. E com esse dinheiro eu consigo me manter viajando. E a produção de conteúdo, ela acaba virando uma coisa mais de prazer e de assim agregar ao meu trabalho como criadora de conteúdo, mas ela não tem que vir primeiro, eu não preciso ficar pensando que eu tenho que fazer, criar o tempo inteiro para poder viver. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, se tem um conselho que eu daria para você hoje, tenha um trabalho, todo mundo tem um trabalho normal, não tem problema ter um trabalho. E se especialize. Você pode procurar sim um trabalho online, né? Tem várias ferramentas hoje em dia para encontrar um trabalho online na sua área ou não na sua área. Enfim, tem várias possibilidades que te podem fazer viajar e trabalhar enquanto viaja. Eu acho que o estilo nômade digital é um conceito muito bom, é um conceito muito bom você ter liberdade geográfica. Se você tem um trabalho online que te permite viajar enquanto você trabalha, é uma maravilha. Quem não quer isso, né? Eu só estou aqui dizendo que talvez você possa fazer isso de uma outra forma, que você não tenha que largar tudo que você tem aí onde você mora para viajar. Você pode viajar nas suas férias, se você é CLT, por que não? Viaja nas suas férias e volta. Você pode fazer um nomadismo híbrido, como esse que eu
Agora, eu apoio, não sei nem se existe esse conceito, mas eu estou inventando, que é as pessoas que viajam por 3, 4 meses, mas depois elas retornam para sua casa, voltam para sua vida, fazem essa rotina, juntam o seu dinheiro e depois viajam por mais 3, 4 meses, enfim. Eu acho que esse é o balanço perfeito para o meu estilo de viagem. É isso que eu percebi durante esses 4 meses viajando pelo Sudeste Asiático. Eu acho que a gente romantiza muito o nomadismo digital, a criação de conteúdo, mas quando você vai ali para campo, quando você vai ver como é realmente a vida, o dia a dia, o que você tem que fazer para realmente ganhar dinheiro, aí são outros 500. É um trabalho duro, sim, é um trabalho como qualquer outro. Quer dizer, é um trabalho até mais duro, como muitos que eu conheço por aí, é a criação de conteúdo. Então, ela não é realmente para qualquer pessoa. E não se iluda, não caia nessa armadilha de que fulano, porque tem 50, 100, 500, 1 milhão de seguidores, já está com a vida ganha, porque não é assim que a banda toca. Então, a partir disso, eu entendi que para mim o que funciona é criar os meus próprios produtos digitais. Eu sou uma empreendedora. O que eu consigo fazer por mim, eu vou fazer sem depender do outro me ver, sem depender de empresas, né? Tô falando de pessoas me patrocinarem, chegarem até mim, de eu criar, até alguém ver o meu potencial. Não, eu vou oferecer aquilo que eu sei, a minha expertise, aquilo que eu tenho de melhor para o meu público, para as mulheres aqui que me seguem, para as mulheres que se conectam comigo. Então, vou criar os meus produtos digitais para mulheres e viajantes e, a partir deles, começar a entrar nesse mundo e começar a monetizar digitalmente, porque sim, eu também quero ir para esse mundo, né? Eu estou muito feliz com o meu trabalho físico que eu tenho lá em Lisboa, mas eu também quero fazer essa migração para um trabalho digital que me permita viajar, que me permita ter essa vida que eu tenho aqui agora, falando com vocês da Indonésia, mas que não dependa de estar sempre na estrada, criando conteúdo de viagem sem parar, que não dependa de eu estar viajando, mostrando lugares o tempo inteiro, entendeu? É isso. Eu defini para mim, o que funciona é ter os meus produtos digitais, vendê-los e ter uma base fixa e viajar 3 a 4 meses por ano. E assim, né? Eu morando na Europa, ainda tenho a facilidade de fazer pequenas viagens ali dentro durante o ano todo. Então, eu já estou muito satisfeita com essa vida. O que eu busco agora é paz, rotina, comunidade, amigos. Eu busco uma parceria. Bom, e é isso. É isso que eu busco agora para esse momento da minha vida. Viajar é muito maravilhoso, é tudo de bom. E eu vou continuar viajando, sozinha ou não. Para mim é sempre um prazer imenso viajar. Eu viajo sozinha já há mais de 10 anos, então eu tenho muita experiência nesse quesito de viagem e viagem solo. E quanto mais eu viajo, quanto mais eu cresço, mais eu vou entendendo quem sou e para onde eu quero ir. E nessa atual fase da minha vida, eu entendi que a minha liberdade, ela está diretamente relacionada ao fato de eu poder escolher aonde eu quero estar, com quem eu quero estar. E não necessariamente não ter um lugar fixo para viver, de estar em constante movimento, conhecendo pessoas o tempo inteiro, conhecendo paisagens o tempo inteiro. Não. Então, para mim, essa liberdade inclui viajar, mas ter um lugar para onde voltar. Liberdade, para mim, é ter tempo e espaço para poder criar sem estar sempre correndo pro próximo, pro próximo, pro próximo. E principalmente, liberdade, para mim, é construir relações que duram mais do que uma semana. Essa foi uma grande realização da minha viagem e eu volto para casa agora, volto para Lisboa com o coração mais cheio. Eu sinto que eu cresci muito, eu dei um salto, um progresso nessa viagem, que foi maravilhoso para entender para onde eu quero ir e eu quero trazer vocês comigo, eu quero continuar caminhando essa jornada com vocês, essas mulheres incríveis que estão aqui, que também vivem os seus processos. Eu me despeço agora de Ubud. Quando vocês escutarem esse podcast, eu já vou estar em Lisboa.
e animada para poder voltar, animada para focar nos meus projetos. E falando em projetos, eu trago aqui uma novidade para você que me escuta, para você que me vê, para você que gosta do meu trabalho e se conecta comigo. Eu acabei de lançar a minha mentoria de viagens para você que ama viajar, mas que tem questões aí que você gostaria de compartilhar comigo, internas e externas sobre as suas viagens. Você vai poder usar os meus mais de 10 anos de experiência na estrada, muitas dessas viagens viajando sozinha, para conversar comigo, perguntar questões mais específicas sobre a sua viagem, montar o seu roteiro. A gente pode definir o seu destino juntas, definir o que faz mais sentido para você, o que combina com você e não seguir roteiros prontos, né? A gente pode bolar um roteiro juntas, encontrar passagens baratas, conversar sobre questões de segurança, sobre questões de insegurança, né, para mulheres que viajam sozinhas. Então, eu estou aqui disponível e animada para conhecer vocês melhor. Se você sentir que essa mentoria é para você, que está na hora de você tirar o seu sonho do papel, e se você quer se conectar comigo de uma forma mais íntima e profissional, eu vou adorar te conhecer e te guiar em direção à sua próxima viagem. Basta você entrar em contato comigo, deixar o seu e-mail, que eu entre em contato com os próximos passos. Tá bom? Bora viajar juntas? Muito obrigada. Até o próximo episódio e vejo vocês lá. Tchau!